Ela. 20. Não se comprometa com ninguém. Julgamento. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros, colocando as pessoas umas com as outras, fazendo com que sigam você. Parte I. Não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Deixando que outros sintam que o possuem de alguma forma, você perde o poder sobre eles. Não comprometendo seus afetos, eles se esforçarão mais para conquistá-lo. Mantenha-se distante e você conquistará o poder que vem das atenções e dos desejos frustrados dessas pessoas. Faça o papel da rainha virgem. Dê esperança jamais à satisfação. A lei observada quando a rainha Elizabeth subiu ao trono da Inglaterra, em 1558. Houve muita agitação, porque achavam que ela precisava arranjar um marido. A questão foi debatida no parlamento, e era o principal assunto das conversas entre os ingleses de todas as classes, quase sempre discordando quanto à escolha do noivo, mas todos achando que ela deveria se casar o mais rápido possível, pois uma rainha deve ter um rei e dar herdeiros ao trono. Os debates se estenderam por muitos anos. Enquanto isso, os solteiros mais simpáticos e elegíveis do reino, Sir Robert Dudley, o Duque de Essex, e Sir Walter Raleigh disputavam a mão de Elizabeth. Ela não os desencorajava, mas parecia não ter pressa, com frequência se contradizendo ao sugerir quem poderia ser o seu favorito. Em 1566, o parlamento enviou uma delegação a Elizabeth, insistindo para que ela se casasse antes de ficar velha demais para ter filhos. Ela não discutiu, nem desencorajou a delegação, mas continuou virgem. O delicado jogo que Elizabeth fazia com seus pretendentes aos poucos a transformou em tema de inúmeras fantasias sexuais e objeto de adoração. O médico da corte, Simon Forman, descreveu no seu diário seus sonhos deflorando-a. Pintores a representaram como Diana e outras deusas. O poeta Edmund Spenser e outros escreveram elogios à rainha virgem. Referiam-se a ela como a imperatriz do mundo, a virgem virtuosa que governa o mundo e move as estrelas. Conversando com ela, seus inúmeros pretendentes faziam ousadas insinuações sexuais, atrevimento que Elizabeth não desencorajava. Ela fazia o possível para estimular o interesse deles, mantendo-os ao mesmo tempo afastados. Por toda a Europa, reis e príncipes sabiam que um casamento com Elizabeth selaria uma aliança entre a Inglaterra e uma outra nação. O rei da Espanha a cortejava, assim como o príncipe da Suécia e o arquiduque da Áustria. Ela polidamente recusou todos. A grande questão diplomática na época de Elizabeth era a revolta das terras baixas flamengas e holandesas, que pertenciam então à Espanha. Deveria a Inglaterra romper a sua aliança com a Espanha e escolher a França como sua principal aliada no continente, encorajando, portanto, a independência flamenga e holandesa. Em 1570, parecia que uma aliança com a França seria a decisão mais sábia. A França tinha 2 homens elegíveis de sangue nobre, os duques de Anjou e Alençon, irmãos do rei francês. Um deles se casaria com Elizabeth. Ambos tinham as suas vantagens, e Elizabeth manteve acesas as suas esperanças. A questão se arrastou por anos. O duque de Anjou fez várias visitas à Inglaterra, beijou Elizabeth em público, até a chamou por nomes carinhosos. Ela parecia retribuir o seu afeto. Nesse meio tempo, enquanto ela flertava com os 2 irmãos, foi assinado um tratado selando a paz entre França e Inglaterra. Em 1582, Elizabeth achou que poderia acabar com o namoro. No caso do Duque de Anjou, em particular, para ela foi um grande alívio. No interesse da diplomacia, ela aceitara a corte de um homem cuja presença não suportava e a quem achava fisicamente repugnante. Uma vez garantida a paz entre França e Inglaterra, ela abandonou o untuoso duque da maneira mais gentil possível. Nesta época, Elizabeth já estava muito velha para ter filhos. Ela pôde assim viver o resto da vida como quis e morreu rainha virgem. Não deixou nenhum herdeiro direto, mas governou por um período de incomparável paz e fertilidade cultural. Interpretação: Elizabeth tinha boas razões para não se casar. Fora testemunha dos erros cometidos por Mary, rainha da Escócia, sua prima. Resistindo. A ideia de serem governados por uma mulher, os escoceses queriam que Mary se casasse, e se casasse sensatamente. Casar-se com um estrangeiro não agradaria ao povo.
Favorecer uma casa nobre em particular seria criar rivalidades terríveis. Mary acabou escolhendo Lord Darnley, um católico. Com isso, ela incorreu na ira dos protestantes escoceses. Seguiram-se daí intermináveis rebeliões. Elizabeth sabia que o casamento quase sempre é um desastre para uma mulher no governo. Ao se casar e estabelecer uma aliança com determinado partido ou nação, a rainha se vê envolvida em conflitos que não quis, conflitos que podem acabar por destruí-la ou levá-la a uma guerra inútil. E não só isso, quem governa de fato é o marido, e frequentemente ele tenta eliminar a esposa, a rainha, como Darnley tentou se livrar de Mary. Elizabeth aprendeu a lição muito bem. Eram dois os seus objetivos como governante: evitar o casamento e evitar a guerra. Ela conseguiu combinar os dois, deixando em suspenso a possibilidade de se casar para formar uma aliança. Assim que se comprometesse com um único pretendente, neste momento ela perderia o poder. Ela precisava criar um clima de mistério e desejo, sem tirar as esperanças, porém jamais cedendo. Durante toda esta vida de flertes e recuos, Elizabeth dominou o país e todos os homens que tentaram conquistá-la. Centro das atenções, ela se mantinha no controle. Prezando a sua independência acima de tudo, Elizabeth protegeu o seu poder e se fez adorada. Prefiro ser mendiga e solteira a rainha e casada. Rainha Elizabeth I, 1533–1603. As chaves do poder, visto que o poder depende tanto das aparências. Você precisa aprender alguns truques para realçar a sua imagem. Recusar comprometer-se com alguém ou com um grupo é um deles. Quando você se retrai, não desperta raiva, mas um certo respeito. Você parece instantaneamente poderoso porque se torna inatingível, em vez de se render a um grupo ou a um relacionamento, como faz a maioria das pessoas. Com o tempo, essa aura de poder só faz crescer. Conforme aumenta a sua reputação de pessoa independente, mais desejado você será, todos querendo ser aquele que fará você se comprometer. O desejo é como um vírus. Se vemos alguém ser desejado por outras pessoas, tendemos a achá-lo desejável também. Assim que você se compromete, foi seu encanto. Você se torna igual a todo mundo. As pessoas tentarão todos os métodos escusos possíveis para levar você a um compromisso. Vão lhe dar presentes, encher você de favores, tudo para colocá-lo na situação de devedor. Incentive as atenções, estimule os interesses, mas não se comprometa de forma alguma. Aceite os presentes e favores se assim desejar, mas tenha o cuidado de se manter intimamente distante. Você não pode se permitir, inadvertidamente, sentir-se devedor com relação a ninguém. Mas lembre-se, o objetivo não é livrar-se das pessoas ou fazer com que elas achem que você é incapaz de um compromisso. Como a rainha virgem, você tem que agitar as coisas, estimular o interesse, atrair as pessoas com a possibilidade de ficar com você. E também tem de se dobrar as suas atenções ocasionalmente, portanto, mas não demais. O general e estadista grego Alcibiades era mestre neste jogo. Foi ele quem inspirou e liderou a forte armada ateniense que invadiu a Sicília em 414 a.C. Quando em casa, os invejosos atenienses tentaram derrubá-lo com acusações falsas. Ele passou para o lado do inimigo, os espartanos, para não ter de enfrentar um julgamento na sua própria cidade. Depois, quando os atenienses foram derrotados em Siracusa, ele trocou Esparta pela Pérsia, apesar de o poder de Esparta estar em ascensão. Mas agora, tanto os atenienses quanto os espartanos cortejavam Alcibíades por sua influência com os persas. E os persas o enchiam de homenagens devido ao seu poder sobre os atenienses e espartanos. Ele distribuía promessas para todos os lados, mas não se comprometia com nenhum. E no final quem dava as cartas era ele. Se você quer ter poder e influência, experimente a tática de Alcibíades. Coloque-se no meio de duas forças concorrentes. Atrai um dos lados prometendo ajuda. O outro, sempre querendo superar o inimigo, seguirá você também. Enquanto os dois disputam a sua atenção, você se torna logo uma pessoa que parece muito desejada e de grande influência. Você terá mais poder assim do que se comprometendo precipitadamente com um dos lados. Para aperfeiçoar a sua tática, você tem de se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais e ver todos a seu redor como peões para sua ascensão. Você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa. No meio das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 1968,
Henry Kissinger telefonou para a equipe de Richard Nixon. Kissinger se aliara a Nelson Rockefeller, que tinha falhado na sua tentativa de ser indicado pelo Partido Republicano. Agora Rockefeller estava oferecendo à campanha de Nixon informações privilegiadas de grande valor sobre as negociações para a paz no Vietnã, que estavam sendo realizadas em Paris. Ele tinha um homem no grupo de negociadores, que o mantinha informado sobre os últimos acontecimentos. A equipe de Nixon aceitou com prazer a oferta. Ao mesmo tempo, entretanto, Kissinger também abordou o candidato dos democratas, Hubert Humphrey, e ofereceu a sua ajuda. O pessoal de Humphrey lhe pediu informações confidenciais sobre Nixon, e ele deu. Veja, disse Kissinger ao pessoal de Humphrey, há anos que detesto Nixon. De fato, ele não tinha interesse em nenhum dos dois lados. O que ele queria, na verdade, foi o que conseguiu. A promessa de um posto de alto nível no ministério, tanto de Nixon quanto de Humphrey. Não importando qual dos dois vencesse nas eleições, a carreira de Kissinger estava garantida. O vencedor, claro, foi Nixon, e Kissinger teve o seu cargo no ministério. Mesmo assim, ele teve o cuidado de não se parecer demais com um homem de Nixon. Quando ele foi reeleito, em 1972, homens muito mais fiéis do que Kissinger foram despedidos. Kissinger foi também o único alto funcionário do governo Nixon que sobreviveu ao Watergate e serviu ao presidente seguinte, Gerald Ford. Mantendo uma ligeira distância, ele prosperou em épocas turbulentas. Quem usa esta estratégia com frequência nota um estranho fenômeno. As pessoas que correm para apoiar os outros tendem a ser pouco respeitadas, pois sua ajuda é obtida com muita facilidade, enquanto as que se retraem se veem cercadas de pedintes. O distanciamento delas é poderoso, e todos as querem ao seu lado. Picasso, passados os primeiros anos de pobreza, e já o artista de maior sucesso no mundo, não se comprometeu com este ou aquele Marchand, embora o cercassem por todos os lados com ofertas atraentes e promessas formidáveis. Pelo contrário, ele parecia não se interessar por seus serviços. Esta técnica deixava os Marchands loucos, e enquanto disputavam o preço das suas obras subia. Quando Henry Kissinger, como secretário de Estado dos Estados Unidos, quis relaxar a tensão com a Rússia, não fez concessões nem gestos conciliatórios, mas cortejou a China. Isto enfureceu e até assustou os soviéticos, eles já estavam politicamente isolados, e temiam ficar ainda mais se os Estados Unidos e a China se unissem. O movimento de Kissinger os empurrou para a mesa de negociações. A tática tem um paralelo na sedução. Se quiser conquistar uma mulher, aconselha Stendhal, seduza primeiro a irmã dela. Mantenha-se distante, e as pessoas se aproximarão de você. Será um desafio para elas conquistar o seu afeto, desde que você imite a sábia rainha virgem e mantenha acesas as esperanças. Estará sempre atraindo o interesse e o desejo. Imagem, a rainha virgem. Centro de atenções, desejo e adoração. Jamais se rendendo a um ou a outro pretendente. A rainha virgem os mantém a todos gravitando ao seu redor como satélites, incapazes de sair da sua órbita, mas jamais se aproximando dela. Autoridade. Não se comprometa com ninguém nem com coisa alguma, pois isso é ser escravo. Escravo de todos os homens. Principalmente, mantenha-se livre de compromissos e obrigações. Esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder. Parte Sul. Não se comprometa com ninguém. Não entre na briga. Não se deixe arrastar para brigas mesquinhas e discussões. Pareça interessado e prestativo, mas encontre um jeito de se manter neutro. Deixe que os outros briguem enquanto você se retrai, observando e aguardando. Quando as partes litigantes se cansarem, estarão maduras para a colheita. Você pode fazer disso uma prática e incentivar as discussões entre as pessoas, depois se oferecer como mediador, conquistando poder como intermediário. Os milhafres, os corvos e a raposa. Os milhafres e os corvos combinaram dividir igualmente tudo o que encontrassem na floresta. Um dia eles viram uma raposa ferida pelos caçadores, indefesa, debaixo de uma árvore, e se reuniram à sua volta. Os corvos disseram: ficaremos com a parte superior da raposa. Então ficaremos com a parte inferior, disseram os milhafres. A raposa achou graça e disse: sempre achei que os milhafres eram criaturas superiores aos corvos na criação. Assim, eles devem ficar com a parte superior do meu corpo, da qual faz parte a minha cabeça.
e as outras coisas delicadas que existem dentro dela. Oh, sim, está certo, disseram os milhafres. Ficaremos com essa parte da raposa. De jeito nenhum, disseram os corvos. Nós é que ficaremos, como foi combinado. E assim começou a guerra entre os rivais. Muitos morreram de ambos os lados, e os poucos sobreviventes escaparam com dificuldade. A raposa continuou ali por alguns dias, alimentando-se tranquila com os milhafres e corvos mortos, e depois foi embora bela e fagueira, observando: os fracos se beneficiam com as brigas dos poderosos. Fábulas indianas. A lei observada no final do século XV, as cidades-estado mais fortes da Itália, Veneza, Florença, Roma e Milão, estavam em constantes disputas. Rondando essas brigas estavam França e Espanha, prontas para agarrar o que pudessem dos poderes enfraquecidos italianos. E preso ali no meio ficava o pequeno estado de Mantua, governado pelo jovem duque Gianfrancesco Gonzaga. Mantua tinha uma posição estratégica no norte da Itália, e para que um dos poderes a engolisse, e ela deixasse de existir como um reino independente, parecia apenas uma questão de tempo. Gonzaga era um guerreiro feroz e hábil comandante de tropas, e se tornou uma espécie de general mercenário, servindo a quem lhe pagasse melhor. Em 1490, ele se casou com Isabela d'Este, filha do governante de outro pequeno ducado italiano, Ferrara. Visto que agora ele passava a maior parte do tempo longe de Mantua, coube a Isabela governar no seu lugar. O primeiro teste de Isabela como governante foi em 1498, quando o rei Luís XII da França preparava seus exércitos para atacar Milão. Com a sua costumeira perfídia, os estados italianos imediatamente procuraram um jeito de lucrar com as dificuldades de Milão. O Papa Alexandre VI prometeu não intervir, dando por conseguinte carta branca aos franceses. Os venezianos assinalaram que também não ajudariam Milão, mas em troca, esperavam que os franceses lhes dessem Mantua. O governante de Milão, Lodovico Sforza, se viu de repente sozinho e abandonado. Voltou-se para Isabela d'Este, uma das suas melhores amigas, e lhe implorou que convencesse o duque Gonzaga a ajudá-lo. Isabela tentou, mas seu marido se esquivou, pois a causa dos Sforza como perdida. E assim, em 1499, Luís avançou sobre Milão e a tomou sem dificuldade. Isabela agora estava diante de um dilema. Se permanecesse fiel a Lodovico, os franceses viriam em cima dela. Mas se ao contrário se aliasse com a França, faria inimigos por toda a Itália, comprometendo Mantua quando Luís finalmente se retirasse. E se pedisse auxílio a Veneza ou Roma, elas simplesmente se apossariam de Mantua fingindo estar ajudando. Mas ela precisava fazer alguma coisa. O poderoso rei da França não saía de trás dela. Resolveu então aceitá-lo como amigo, como fizera antes com Lodovico Sforza, seduzindo com presentes, cartas inteligentes e espirituosas, e a possibilidade da sua companhia, pois Isabela era famosa como mulher de incomparável beleza e encanto. Em 1500, Luís convidou Isabela para uma grande festa em Milão, para comemorar a vitória. Leonardo da Vinci construiu um enorme leão mecânico para a ocasião. Quando o animal abria a boca, cuspia lírios frescos, símbolos da realeza francesa. Para a festa, Isabela vestiu um dos seus famosos vestidos, e como esperava, encantou e cativou Luís, que ignorou todas as outras senhoras que disputavam a sua atenção. Ela se tornou logo a sua constante companhia, e em troca da sua amizade, ele prometeu proteger a independência de Mantua contra Veneza. Homens espertos são lentos no agir, pois é mais fácil evitar compromissos do que se sair bem de um deles. Nessas ocasiões, teste o seu bom senso. É mais seguro evitá-los do que sair vitorioso de um deles. Uma obrigação leva a outra maior, e você chega à beira do desastre. Baltasar Gracián, 1601 a 1658. À medida que um perigo ia passando, entretanto, surgia outro, mais preocupante, desta vez do sul, na figura de César Borgia. Desde 1500, Borgia marchava em ritmo constante em direção ao norte, engolindo todos os pequenos reinados no seu caminho em nome do seu pai, o Papa Alexandre. Isabela entendeu César muito bem. Não se podia confiar nele, nem, de forma alguma, ofendê-lo. Ele tinha de ser bajulado e mantido à distância. Isabela começou a lhe mandar presentes falcões, cães de raça,
perfumes e dezenas de máscaras que ela sabia que ele usava sempre para caminhar pelas ruas de Roma. Ela lhe enviava saudações com elogios. Num determinado momento, César perguntou se poderia hospedar algumas tropas em Mântua. Isabela conseguiu dissuadi-lo polidamente, sabendo muito bem que umas tropas das tropas quarteladas na cidade. Dali não sairiam mais. Mesmo enquanto seduzia César, Isabela convencia todos ao seu redor a tomar cuidado para não pronunciar jamais uma palavra grosseira a seu respeito, pois ele tinha espiões espalhados por toda parte e usaria o menor pretexto para invadir a cidade. Quando Isabela teve um filho, pediu a César para ser o padrinho. Até acenou diante dele com a possibilidade de um casamento entre a sua família e a dele. De alguma forma isso funcionou, pois apesar de pilhar tudo que encontrasse no seu caminho, ele poupou Mântua. Em 1503, morreu o pai de César, Alexandre, e poucos anos depois o novo papa, Júlio Tessuo, entrou em guerra para tirar as tropas francesas da Itália. Quando o governante de Ferrara, Alfonso, irmão de Isabela, ficou do lado dos franceses, Júlio decidiu atacá-lo e humilhá-lo. Mais uma vez Isabela se viu no meio, o papa de um lado, os franceses e o irmão do outro. Ela não ousava se aliar com um nem com outro, mas ofender um deles seria igualmente desastroso. Mais uma vez ela fez o jogo duplo no qual já era mestre. Por um lado, conseguiu que o marido Gonzaga lutasse pelo papa, sabendo que ele não se esforçaria muito. Por outro, deixou as tropas francesas passarem por Mântua para virem socorrer Ferrara, enquanto publicamente se queixava de que os franceses tinham invadido o seu território. Em particular, ela lhes fornecia valiosas as informações. Para que a invasão fosse plausível para Júlio, ela até fez os franceses fingirem que estavam saqueando Mântua. Funcionou de novo. O Papa deixou Mântua em paz. A águia e a porca. Uma águia construiu um ninho numa árvore e chocou algumas aguiazinhas. E uma porca selvagem trouxe a sua cria para baixo da árvore. A águia costumava sair voando em busca das suas presas e as trazia para os seus filhotes. E a porca escavava em torno da árvore e caçava nos bosques. Ao anoitecer, ela trazia alguma coisa para os seus filhotes comerem. E a águia e a porca viviam como boas vizinhas. Mas uma gata velha, planejando destruir as aguiazinhas e os porquinhos, procurou a águia e disse: Águia, é melhor não voar muito longe. Cuidado com a porca. Ela está planejando uma maldade. Ela vai corroer as raízes da árvore. Veja como ela escava o tempo todo. Aí a gata foi falar com a porca. Porca, você não tem uma boa vizinha. Ontem de noite ouvi a águia dizer para as suas aguiazinhas: Vou lhes trazer um porquinho. Assim que a porca sair, vou lhes trazer um filhote de porco. A partir de então a águia deixou de voar em busca de suas presas, e a porca não saiu mais para os bosques. As aguiazinhas morreram de fome e a gata se refestelou com elas. Fábulas, Leon Tolstói, 1828-1910. Em 1513, depois de um prolongado cerco, Júlio derrotou Ferrara e os franceses foram embora. Exausto do esforço, o Papa morreu poucos meses depois. Com a sua morte, o pesadelo das batalhas e brigas mesquinhas cíclicas recomeçou. Muita coisa mudou na Itália durante o reinado de Isabela. Papas vieram e foram embora. César Borgia subiu e depois caiu, Veneza. Perdeu seu império, Milão foi invadida, Florença entrou em declínio, e Roma foi saqueada pelo imperador dos Habsburgo, Carlos V. Passando por tudo isso, a pequena Mântua não só sobreviveu como prosperou, e sua corte era invejada por toda a Itália. Sua riqueza e soberania permaneceram intactas durante um século após a morte de Isabela, em 1539. Interpretação Isabela de Este compreendeu a situação política da Itália com surpreendente clareza. Uma vez tomando partido de uma força qualquer em campo, você está condenado. O poderoso passará a controlar você, o fraco vai exauri-lo. Qualquer nova aliança fará um novo inimigo. E conforme esse ciclo vai atiçando mais conflitos, outras forças vão sendo arrastadas, até que se torna impossível sair desse emaranhado. No final, você cai exausto. Isabela conduziu seu reino pelo único caminho seguro para ela. Não se permitiu perder a cabeça pela lealdade a um duque ou a um rei. Nem tentou impedir o conflito que graçava à sua volta, o que só a arrastaria para dentro dele. E de qualquer forma, o conflito era vantajoso para ela. Enquanto as diversas partes lutavam até a morte, exaurindo-se nesse processo,
não tinham condições de devorar Mantua. A origem do poder de Isabela foi a sua esperteza em parecer interessada nos problemas e interesses de cada um dos lados, embora sem se comprometer na verdade com ninguém, a não ser com ela mesma e com seu reino. Quando entra numa briga que não foi você que começou, perde a iniciativa. Os interesses dos combatentes tornam-se os seus interesses. Você passa a ser uma ferramenta que eles usam. Aprenda a se controlar, a reprimir a sua natural tendência a tomar partido e entrar na briga. Seja amável e encantador com cada um dos combatentes. Depois se afaste e deixe que eles se enfrentem. A cada batalha eles ficam mais fracos, enquanto você se fortalece a cada batalha que evita. Quando a narceja e o mexilhão brigam, quem leva a melhor é o pescador. Antigo ditado chinês. O preço da inveja. Uma pobre mulher vendia queijo no mercado, quando um gato se aproximou e roubou um. O cão viu o larápio e tentou tirar o queijo dele. O gato enfrentou o cão, e os dois se atracaram. O cão latia e mordia, o gato chiava e arranhava, mas não chegavam a nenhuma decisão. Vamos pedir à raposa para servir de juiz. O gato finalmente sugeriu. De acordo, disse o cão. E lá foram os dois procurar a raposa, que ouviu seus argumentos com ar pensativo. Animais tolos, ela ralhou. Para que tudo isso? Se quiserem, eu divido o queijo pela metade e os dois ficam satisfeitos. De acordo, disseram o gato e o cão. Assim, a raposa pegou a sua faca e cortou o queijo em dois. Mas em vez de cortar no sentido comprimento, cortou na largura. A minha metade é menor, protestou o cão. A raposa avaliou ponderada o pedaço do cão, através da lente dos seus óculos. Tem razão, é isso mesmo, concluiu. E deu uma mordida na parte do gato. Assim ficam iguais, disse ela. Quando o gato viu o que a raposa tinha feito, começou a miar. Olha só, a minha parte agora ficou menor. A raposa colocou de novo os óculos e avaliou a parte do gato. Tem razão, disse a raposa. Espere só um momento, que eu conserto isso. E deu uma mordida no queijo do cão. E assim continuou a raposa mordendo ora a parte do cão, ora a do gato. Até que finalmente comeu o queijo inteiro bem, diante dos seus olhos. A Treasury of Jewish Folklore, Nathan Alsobel, ed. 1948. As chaves do poder para ganhar no jogo do poder, você deve dominar suas emoções. Mas, ainda que você consiga esse autocontrole, não poderá controlar o temperamento das pessoas à sua volta. E aí é que está o perigo. A maioria das pessoas vive num redemoinho de emoções, constantemente reagindo, alimentando discussões e conflitos. O seu autocontrole e autonomia só vão deixá-las aborrecidas e furiosas. Elas tentarão arrastá-lo para o turbilhão, implorando para que você tome partido nas suas intermináveis batalhas, ou faça as pazes por elas. Se você sucumbir às suas súplicas emocionais, pouco a pouco verá a sua mente e o seu tempo ocupados com os problemas delas. Não permita ser sugado por uma compaixão ou piedade, qualquer que você possa sentir. Deste jogo você não sai vencedor. Os conflitos só se multiplicam. Por outro lado, você não pode ficar totalmente de fora, pois seria uma afronta inútil. Para fazer bem esse jogo, você deve parecer interessado nos problemas da outra pessoa, às vezes até tomar o seu partido. Mas ao mesmo tempo que demonstra externamente o seu apoio, você deve manter interiormente a sua energia e sanidade. Íntegras, não se deixando envolver emocionalmente. Não importa o quanto as pessoas tentem atrair você, não deixe que o seu interesse pelos negócios e discussões delas passem além do superficial. Deles presentes, ouça com ar de simpatia, até ocasionalmente banque o sedutor. Mas por dentro mantenha a distância dos reis amáveis e dos pérfidos Borgia. Recusando-se a se comprometer e mantendo assim a sua autonomia, a iniciativa continua sendo sua. Seus movimentos continuam sendo escolha sua. E não reações defensivas ao puxa-empurra dos outros ao redor. Demorar para escolher as suas armas já pode ser, por si só, uma arma, especialmente se você deixar os outros se exaurirem lutando, para depois se aproveitar da exaustão deles. Na antiga China, o reinado de Qin certa vez invadiu o reinado de Xin. Huan, o governante de uma província vizinha, achou que devia correr em defesa de Xing, mas seu conselheiro lhe disse para esperar. Xing ainda não vai ser destruída, falou ele, e Qin ainda não está exausto. Se Qin não está exausto, não podemos influenciar muita coisa. Além disso, o mérito de apoiar um Estado em perigo.
não é tão grande quanto a virtude de ressuscitar esse estado em ruínas. O argumento do conselheiro venceu, e como ele tinha previsto, Juan mais tarde teve a glória de salvar Xing à beira da destruição, e depois de conquistar um Qin exausto. Ele ficou de fora da briga até que as forças envolvidas nela se exauriram mutuamente, quando foi seguro para ele intervir. Esta é a vantagem de se manter longe da confusão. Você ganha tempo para se posicionar, para se aproveitar da situação, assim que uma das partes começar a perder. Você também pode levar o jogo um pouco mais adiante, prometendo apoio a ambos os lados num conflito, enquanto manobra para ser você a levar vantagem na luta. Foi isso que Castruccio Castracani, governante da cidade italiana de Lucca, no século XIV, fez quando tinha seus planos para a cidade de Pistoia. Um cerco seria muito caro, em termos de vidas e dinheiro, mas Castruccio sabia que em Pistoia existiam duas facções, os negros e os brancos, que se odiavam. Ele negociou com os negros, prometendo ajudá-los contra os brancos. Depois, sem que eles soubessem, prometeu aos brancos que os ajudaria contra os negros. E Castruccio manteve as suas promessas. Enviou um exército para um dos portões da cidade, controlado pelos negros, que as sentinelas, é claro, deixaram entrar. Enquanto isso, outro exército seu entrava por um portão, controlado pelos brancos. Os dois exércitos se encontraram no meio do caminho, ocuparam a cidade, mataram os líderes das suas facções, terminaram a guerra interna e entregaram Pistoia a Castruccio. Preservar a sua autonomia lhe dá opções quando as pessoas chegam às vias de fato. Você bancar o mediador, o agente da paz, enquanto está na realidade, garantindo os seus próprios interesses. Você pode prometer ajuda a um lado, e o outro terá que atraí-lo com uma oferta maior. Ou como Castruccio, você pode dar a impressão de estar apoiando ambos os lados, depois representar o antagonista de um e de outro. Frequentemente, num conflito, fica-se tentado a tomar o partido do mais forte, ou do que lhe oferecer as vantagens evidentes de uma aliança. Esse é um negócio arriscado. Primeiro, quase sempre. É difícil prever qual dos lados prevalecerá no longo prazo. E mesmo que você acerte e se alie com o partido mais forte, poderá se ver engolido e perdido, ou convenientemente esquecido, quando eles se tornarem vitoriosos. Fique do lado do mais fraco, e você está condenado. Mas faça o jogo da espera, e não poderá perder. Na França, depois de 3 dias de rebeliões durante a Revolução de Julho de 1830, o estadista Talleyrand, já idoso, sentou-se à sua janela em Paris, ouvindo repicar dos sinos que indicavam que as lutas tinham acabado. Voltando-se para um assistente, ele disse: "Ah, os sinos. Estamos ganhando." "Nós, Queimon Prince?" perguntou o assistente. Fazendo um gesto para o homem se calar, Talleyrand replicou: "Nem uma palavra. Amanhã lhe direi quem somos nós." Ele sabia muito bem que só os tolos se precipitam, que se comprometendo rápido demais, você perde a capacidade de manobra. As pessoas também respeitam você menos por isso. Quem sabe amanhã, pensam elas, você vai se comprometer com outra causa diferente, visto que se entregou tão facilmente a esta. A boa sorte é uma divindade volúvel que muda de lado com muita frequência. O compromisso com uma das partes tira de você a vantagem do tempo e o luxo da espera. Deixe que os outros se apaixonem por este ou aquele grupo. Mas quanto a você, não se apresse nem perca a cabeça. Finalmente, há ocasiões em que é mais sensato abandonar qualquer pretensão de parecer prestativo alardeando. Pelo contrário, a sua independência e autoconfiança. A atitude aristocrática e independente é importantíssima para quem precisa conquistar o respeito. George Washington reconheceu isso no seu esforço para dar à jovem República Americana uma base firme. Como presidente, Washington fugiu à tentação de se aliar à França ou Inglaterra, apesar das pressões que sofria nesse sentido. Ele queria que o país conquistasse o respeito mundial por sua independência. Embora um tratado com a França talvez o tivesse ajudado no curto prazo, com o passar do tempo ele sabia que era mais eficaz estabelecer a autonomia da nação. A Europa tinha de ver os Estados Unidos como uma potência no mesmo pé de igualdade. Lembre-se, a sua energia e o seu tempo têm limite. Todos os momentos desperdiçados com os problemas alheios são subtraídos da sua energia. Você pode temer ser acusado de insensibilidade, mas no final, mantendo-se independente e confiante em si próprio,
Você será mais respeitado e conquistará o poder de escolher quando deve, ou não, tomar a iniciativa de ajudar os outros. Imagem: uma mata de arbustos. Na floresta, um arbusto se prende ao outro, envolvendo o vizinho nos seus espinhos, com as folhagens ampliando seu domínio impenetrável. Só o que se mantém distante e se afasta pode crescer e se alçar acima da mata. Autoridade. Considere que não se comprometer exige mais coragem do que vencer uma batalha, e lá onde já existe um tolo interferindo. Cuidado para não existirem dois. O inverso. Ambas as partes desta lei se voltarão contra você se exagerar. O jogo proposto aqui é delicado e difícil. Se você colocar muitos partidos se enfrentando, eles acabarão percebendo a manobra e conspirarão contra você. Se deixar um número cada vez maior de pretendentes esperando demais, não vai despertar o desejo, mas sim a desconfiança. As pessoas vão começar a perder o interesse. Você vai acabar achando que vale mais a pena se comprometer com uma das partes, nem que seja só pelas aparências, para provar que é capaz de ser solidário. Mesmo nesse caso, entretanto, a chave será manter a sua independência interior, não se permitir envolver emocionalmente. Preservar a opção tácita de poder sair a qualquer momento e reclamar a sua liberdade, se o partido ao qual você se aliou ameaçar vir abaixo. Os amigos que você fez, enquanto estava sendo cortejado, lhe oferecerão um lugar para ir depois de abandonar o navio.